Fala pessoal do Papo Santista, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de mais nada, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? E ative o sininho para receber novas notificações dos materiais que eu e o Kaká produzimos, tá certo? Gente, só antes de mais nada, só para lembrar vocês, quando você der o like, logo abaixo, quando você der o like, a partir que você dá o likezinho ali, logo abaixo vai aparecer a opção de hypar o vídeo. Por favor, a gente pede muito que vocês façam isso para ajudar demais o nosso canal, tá bom, gente? Bom, eu vim aqui para falar, né, no vídeo de hoje sobre algumas opiniões minhas mediante a coletiva do Kleber Xavier, né? Elas são muito parecidas com o que o Kaká falou e, enfim, vamos lá. Eu queria até falar que, obviamente, falou muito bonito, obviamente falou algumas coisas que parece que a torcida santista quer escutar, né, principalmente eu, particularmente numa questão, né, tipo, de não ficar preso num esquema tático, por exemplo, de estudar o jogo a jogo, né. Uma coisa que ele falou, né, do Caixinha, que foi uma pergunta muito parecida, né, dessa questão que quando falava-se do esquema tático, desculpa, quando eles falavam do esquema tático, eh o Caixinha não me recordo dele ter falado que ele vai analisar jogo a jogo, né, quais são as necessidades. Ele falava das necessidades dos jogadores, mas ele não falava e a necessidade para o esquema tático dele, mas ele não falava da necessidade de jogo após jogo. O Kleber Xavier já fala isso. O Kleber Xavier, ele é bem experiente, a gente sabe disso, só que ele era um auxiliar técnico, né, e a medida, tipo assim, o quanto que a gente vai entender dele é quando a gente vê ele no jogo, né. Uma das coisas que mais me incomoda, né, em um treinador, e principalmente os últimos treinadores que vieram para o Santos, é a demora para realizar algumas substituições, né. Às vezes o time não vai bem, claramente não vai bem no primeiro tempo, né. O Santos, os jogadores procuram muito os jogadores de defesa, principalmente Pituca, Jean Schmidt, Guilherme, de pegar a bola, receber a bola na linha de ataque, em vez de olhar para frente, vai e faz o passe para trás, né. Então, ou seja, você vê, tipo, constantemente isso acontecendo num primeiro tempo, principalmente se o Santos ele sai perdendo, né, ou então se o Santos ele tá acuado, né, no seu campo de defesa constantemente. E aí, acontece isso direto e chega, a gente tem uma esperança que, bom, no primeiro tempo vai fazer algumas alterações, né, então vai sair Pituca, vai sair Schmidt, vai sair Guilherme, por exemplo, que são os que mais estão sendo criticados ultimamente pela torcida, e não sai nenhum dos 3, né, não há uma modificação. Aí eu, como ana como eu vou analisar alguns esquemas táticos, né, de alguns times e tudo mais, eu fico pensando, falei: "Bom, vamos ver". Então talvez ele deve ter dado uma comida de rabo no intervalo, né, e aí talvez vai esperar até os 10 minutos, né. Só que assim, o que eu entendo disso? O treinador, ele já tem que estar com isso na cabeça. Falou: "Bom, se em 10 minutos, ou se em quase 10 minutos, os jogadores não derem nenhuma, pinta de que estão melhores ou que vão melhorar, eu já tenho que sacar os 10 minutos, pra no máximo sacar até no máximo até os 15 minutos. Então ele tem que estar já na cabeça os tipos de jogadores que vão ter que entrar. Então se eu já sou treinador, eu já começo o segundo tempo, eu já falo: "Ó, fulano, beltrano, ciclano, já começa a aquecer porque vocês já vão entrar". E aí, eu acho que os jogadores que estão em campo, eles têm que de vez em quando naquela questão, assim, dar uma olhada e ver que já tá aquecendo, e já se ligar, falar assim: "Cara, já não tá legal, eu tenho que melhorar", né. Então, isso é uma das coisas que mais me incomodavam nos treinadores do Santos. E agora o atual treinador, né, tipo recém, eh, intitulado treinador, o Kleber Xavier, eu acredito que ele tem que fazer isso. Pra mim já o que é o ideal é já mexer no intervalo se o time não tá legal, tá, se o time não tá legal. Por exemplo, vamos falar do Guilherme. O Guilherme, ele era um cara que, desde que parou de fazer gols, né, parou de fazer gols, mas ele era um cara que estava entregando, era um cara que dava velocidade ao ataque. Só que, de repente, além de parar de fazer gol, ele parou de fazer isso, de dar velocidade. A bola chegava no pé dele, e aí o que que acontecia? Morria o ataque, ele pegava, dominava a bola, ele olhava, ele já não partia pra cima, ele não buscava o gol, né. Eu sei que ele pode ser um ponta, tudo mais, mas cara, tipo assim, é aquilo, ele não buscava o gol, ele não buscava um cruzamento, ele dominava a bola, não sei o que e tudo mais, e nisso já a defesa se recompunha.
Então é difícil quando a gente fala, não, de uma questão, do de uma questão, eh, de um jogador permanecer na titularidade. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui que eu vou colocar, né, tipo, o campinho, mas, é interessante eu falar isso antes do que eu mostrar o campinho, né, é bem interessante. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o campo, deixa eu colocar aqui nessa tela, e aí é o seguinte, de uma matéria de acordo com o GE, né, de acordo com o GE, que seria esse o time que vai entrar em campo, né. Inclusive o GE ele até faz isso, né, ele faz essa troca, aqui, colocando o Zé Ivaldo aqui e o Gil aqui. Eu não acredito que vai fazer isso, eu acredito que o Cléber Xavier ele vai, pelo menos, ter essa visão, né, de pegar e falar: "Não, vou trocar aqui que o Gil", né, se ele disse que ele está estudando, né, ele vai ver que pelo menos no Santos o Zé Ivaldo fica se postado melhor do lado direito do que no lado esquerdo, tá certo? O Escobar e aí, que tem treinado bastante é o Aderlan. Bom, eu falando em particular com o Kaká, no telefone, eu falei assim: "O que me preocupa é o ritmo de jogo, né, do Aderlan. Ele tá liberado já pelo departamento médico e tudo mais, já tinha feito a transição, do departamento médico para campo já tinha algum tempo, já estava se preparando, mas a questão a minha preocupação é o do Aderlan, né, ter um suporte. E por que esse suporte? Porque se foi o mesmo time que entrou no jogo passado, tem um Gabriel Veron aqui. E assim, o Gabriel Veron ele foi melhor que o Guilherme, mas por favor, né, o melhor que o Guilherme, né, melhor, tá. Então desculpa. Então é o seguinte, o Gabriel Veron ele tem que dar o suporte aqui. E foi aquilo que eu falei, se a bola tá, em ataque aqui, né, do time adversário, a bola tá aqui, tá, o que acontece? Vamos lá, deixa eu colocar aqui um esquema tático que é o mesmo que o Santos. Tá? Só para vocês terem uma noção aqui, né. Se a bola tá para o ataque aqui, o que que acontece, tá, o Pituca tem que vir estar aqui centralizado para poder proteger aqui a cabeça de área, o Schmidt vira aqui, tá, o Schmidt vira aqui, deixa eu segurar aqui que às vezes dá esse probleminha, tá. O Schmidt vira aqui para fechar e o Aderlan aqui, ó, tá. Ou seja, e o Gabriel Veron aqui na sustentação. Por quê? Se por acaso você tem olha só, se por acaso você tem uma roubada de bola do Schmidt, o Schmidt toca aqui para o Veron, né, o Roliça ele vem receber a bola, tá, e já sai jogando. Aí você tem um avanço do time. Só que isso não vem acontecendo com o Santos. O Santos, eu não sei o que aconteceu, tipo, e principalmente nos últimos jogos com o Caixinha e com os últimos jogos com o Sampaio, né, os últimos jogos do Sampaio, né, tipo, por exemplo, Schmidt contra o São Paulo, para mim já tinha que ter saído, né. Não, mas ele permaneceu em campo, né, os 2 gols foram por culpa dele, né, e aí se manteve em titularidade também, novamente, né, contra o Red Bull. Então o que que acontece? O Santos, ultimamente tem acontecido isso aqui, ó, até muitas vezes o avanço do lateral e aí fica assim, ó, aí como que você consegue proteger dessa forma? Sendo que o Schmidt fica aqui esperando, não dá o bote, e aí fica às vezes, por exemplo, o lateral direito desprotegido com 2 às vezes até mesmo 3 chegando, porque aí, tipo, às vezes o Verón estava chegando aqui. Então, tem certas situações que o Caio Pereira vai precisar acertar, vai precisar mudar, né, realizar algumas modificações, do que, do que ficar esperando, que aconteça um milagre no segundo tempo, né. Então, por exemplo, o que que eu espero se o Santos não estiver bem contra o CRB hoje, tá, não estiver bem contra o CRB hoje. Primeiramente que eu espero que o Pituca esteja aqui do lado esquerdo fazendo lado a lado, tá. Porque se jogar o Pituca para o lado direito, esquece, vai morrer, ele não vai conseguir fazer, tá. Nós temos 2 volantes canhotos aqui. Só que o Schmidt, ele ainda consegue ter um certo controle melhor de bola, vamos pensar assim, também de novo, ó, controle melhor de bola, do que o Pituca em lado que não é o dele, né. Mas o que eu espero se o time não estiver legal, tá, não estiver legal. Então vamos lá. Primeiramente, que eu já sei quem que vai estar pior no jogo se caso a torcida jovem, né, se caso a cobrança da torcida jovem não surtiu efeito, tá. Então vamos lá. Primeiramente, o que deveria sair?
Primeiramente, saiu o Schmidt e entrar o Rincon, não tá merecendo, né, ele tá merecendo esse tipo, de oportunidade novamente, é um cara que dá mais raça, que é um cara que chega mais junto no adversário, protege mais a bola, sabe, tipo, ele poderia ser o melhor volante. Segunda coisa, vamos lá, saída de Guilherme, tá, saída de Guilherme. E aí, saindo o Guilherme, pra mim, você tem que entrar o presidente, tá, o presidente aqui, ó, tá. E aí, o que que eu posso falar aqui com vocês aqui, é o seguinte, aí o Kleber Xavier montar um 4-4-2, montar um losango, tá, montar um losango, que aí pô, você consegue fazer uma proteção melhor de bola, uma dinâmica melhor no meio de campo, tá. E o David Washington é mais móvel, por exemplo, do que o Tiquinho, pode também até auxiliar o Tiquinho. Eu gostaria muito com os desfalques que tem no Santos, eu gostaria muito de ver isso aqui, muito de ver, tá. Se caso porque aí seria, tipo, um time que poderia estar dando uma melhoria, né. Por exemplo, pra mim não é o time ideal por causa dos desfalques, tá. Porque pra mim o time ideal seria um 4-2-3-1, botando, um Rincon, um Bom Tempo, tá, como dupla de volantes, e aí você tendo Rolheiser, Barreal e Neymar, né. Rolheiser mais para o lado direito, Barreal para o lado esquerdo, Neymar centralizado e David Wo e aí você pode estar um tiquinho aí na frente, tá. Poderia ser uma de um tiquinho aí na frente. Ou então o próprio David Washington, tá certo. Mas pra mim eu ficaria com o David Washington ainda na reserva, porque podendo entrar no lugar de um Barreal no segundo tempo. Tá, ou então, né, faz eh, troca o Barreal, né, tipo, aí você bota o Washington para o lado direito, e aí depois a gente poderia ver várias coisas que poderiam ser feitas que melhorariam o esquema tático do Santos. O que eu espero, tá, o que eu espero, que o Kleber Xavier, tá, que o Kleber Xavier, ele ajude, né, tipo, se ajude, né, e tenha uma visão melhor de campo, né, que tenha uma visão melhor de campo para que aconteça, né, um desempenho melhor do Santos. Aí é que tá o grande problema, tá. Bom, vamos lá, a gente vai ver se a gente consegue fazer uma live hoje ainda, tá certo, de uma live pré-jogo. O que que você acha? Deixa aí nos comentários. O jogo vai começar às 6 horas da tarde, tá, 6 horas da tarde. E aí vai passar no Amazon, tá certo, tipo Copa do Brasil aí, Copa Betano do Brasil. E aí, vamos ver aí como é que o Santos vai se comportar diante do CRB em casa, né. Tomara que o que aconteceu, né, no meio da semana ele melhore do do uma melhora após a cobrança da torcida jovem e uma melhora do Kleber Xavier, tá bom? Gente, um forte abraço para todos vocês, até o próximo vídeo e por favor, se ficou até o final, não se esqueça de deixar o seu like, ok? Um forte abraço a todos vocês, pessoal. Até o próximo vídeo e vai Santos!